episódio da Política de Fim de Semana e eu vou começar hoje com um tema que já se arrasta desde a semana passada, que é o Plano de Habitação e estas medidas apresentadas pelo Partido Socialista. Apenas para dizer que afirmei aqui há umas semanas que tinha conhecido a agora Ministra Mariana Gonçalves e que tinha ficado aqui em Sintra e que tinha ficado bem impressionado com a sua competência. Depois de assistir ao chorrilho de disparates da semana passada e com estas medidas apresentadas, fico com dúvidas se isto não terá sido algo feito assim muito em cima do joelho, sem pensar como deve ser sobre isto, sem solidificar ideias, mas muito honestamente também vos digo que não acredito que estas medidas venham sequer a ser implementadas, porque na sua grande maioria o Tribunal Constitucional não vai deixar isto passar. Eu já tinha chamado a atenção para este maravilhoso cocktail que está a ser confeccionado com os seguintes ingredientes: Lei da Nacionalidade, Políticas Migratórias, Acordo de Mobilidade com a CPLP e, claro, a Lei de Bases da Habitação. Logo em 2019, a Lei de Bases da Habitação dizia, no artigo 2º, todos têm direito à habitação para si e para a sua família, independentemente da ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, idade e por aí fora. No artigo 3º referia que o Estado é o garante do direito à habitação e que o Estado promove o uso de habitações devolutas de propriedade pública e incentiva o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada. Agora vamos juntar um segundo ingrediente ao nosso cocktail, que é o Acordo de Mobilidade da CPLP, que foi assinado por António Costa e por Marcelo Rebelo de Sousa, em Angola, sem que ninguém tivesse conhecimento de qualquer um dos seus contornos. Esta semana soubemos também que Portugal vai atribuir de forma automática a autorização de residência durante um ano a todos os imigrantes provenientes da CPLP. Se alguém tem desrespeitado Portugal e os portugueses, não são propriamente os imigrantes, são em primeiro lugar o nosso Presidente da República e o Primeiro-Ministro com o seu Governo. É absolutamente irresponsável abrir as portas não só do país como da própria Europa. E eu acredito que num futuro próximo, e bem mais próximo do que aquilo que se possa pensar, o passaporte português começa a ser olhado com desconfiança e inclusivamente a ser restringido o acesso a muitos países. Porquê? Porque estes dois ingredientes que eu já falei no nosso cocktail juntamos um terceiro, que é a Lei da Nacionalidade, que foi alterada recentemente pela extrema-esquerda, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, PS, PAN e pelas deputadas, na altura não inscritas, Joacine e Cristina Rodrigues. Esta lei permite que todas estas pessoas adquiram a nacionalidade portuguesa de uma forma muito rápida e fácil e que depois então possam deslocar-se por toda a Europa sem sequer necessitar de vistos. Por falarem em vistos, esta coisa terrível que a malta não socialista quer impor e que fala abundantemente, os países onde estes vistos são obrigatórios são Cuba, China, Rússia, Camboja, Laos, Birmânia, vejam só, países com governos de esquerda. O acordo com a CPLP permite que todos venham, que tenham casas e mais tarde, inclusivamente a nacionalidade portuguesa, e não precisam de vistos para vir. Mas os portugueses que nascem cá, portanto os que não têm dupla nacionalidade, precisam de vistos para visitar o Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, países da CPLP. É um extraordinário acordo feito por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, esses brilhantes negociadores. Nós já tínhamos em Portugal o turismo de nascimento, amplamente divulgado pela comunicação social, que estava e está a entupir o SNS, já de si cronicamente entupido, e agora vamos dar casas. Para analisar tudo isto e tirar areia para os olhos dos portugueses, dão-se uns subsídios para ajudar nas rendas e assim a malta fica caladinha, pelo menos durante uns tempos. O socialismo está a destruir este país e estas últimas medidas parecem que serão a gota d'água para este governo. A esquerda invoca razões humanitárias para abrir as portas desta forma, mas isto é pura demagogia e, sobretudo, hipocrisia. Não há nada de humanitário em abrir as portas sem qualquer controle e sem ter tão pouco capacidade de ajudar seja quem for. Se até os portugueses estão a passar uma fase de restrições e com enormes dificuldades, este governo não consegue atender nem sequer aos portugueses, como podem pensar em abrir as portas a países com mais de 200 milhões de habitantes. Isto é irresponsável, é desumano e é um crime lesa pátria. Um outro tema é a hipótese que se colocou, anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, de Lula da Silva vir discursar à Assembleia da República. Esteve muito bem o PSD, pelo Joaquim Miranda Sarmento, a assumir aquela que é a posição correta. Não aceitam que Lula discurse. É assim, simples, claro, firme, e é assim que tem que ser. Ele é Presidente de um país, deve ser recebido como tal, mas discursar na Assembleia da República, apenas para ajudar na campanha que já está a ser efetuada por Augusto Santos Silva, não pode ser. Felizmente, eu acredito que Augusto Santos Silva nunca será Presidente da República, acredito inclusivamente que ele vai fazer ainda mais disparates até lá e provavelmente nem sequer vai ser candidato. Só uma nota, já que falámos nele sobre o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, então não é que João Gomes Cravinho terá sido favorecido na obtenção ou na renovação da sua carta de condução por, imagine-se, um ex-autarca socialista. São ambos suspeitos dos crimes de abuso de poder e tráfico de influência. Que dizer sobre isto? Socialistas a serem socialistas.
Termino com o anúncio do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates, que apresentou uma queixa contra o Ministério Público e contra a Caixa Geral de Depósitos. Ainda lhe vamos pagar indenizações, vocês vão ver que ainda vamos ter Sócrates a comentar numa televisão e num cargo de topo. Assim um bocado como Paulo Pedroso. Por hoje é tudo, o resto de uma boa semana e até lá.